Estamos de volta com mais um Talk Pretas e hoje a gente está falando sobre empreendedorismo negro e economia criativa com a Érica Santos. Érica, a gente estava conversando no intervalo e eu quero te fazer uma pergunta que eu acho muito significativa. A gente está em ano de Copa do Mundo e a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não gostaram e não se sentiram representadas pelo uniforme social da seleção brasileira. E dentro da minha perspectiva, eu acho que as pessoas não gostaram porque elas não se sentiram representadas, né? Até criticaram, por que estão vestindo o brasileiro como europeu, tá faltando cor, tá faltando nosso estilo e nossa essência. E a grande verdade é que a maior parte da cultura brasileira é afrocultural. E quando a gente nega isso, os brasileiros não se reconhecem, não gostam. E você acredita que se não existisse esse racismo estrutural, se o acesso ele fosse mais igualitário, ou se o reconhecimento fosse melhor, a gente poderia, por exemplo, chamar alguém do coletivo preta para fazer o uniforme da seleção? Ah, seria maravilhoso, né? É um mundo que a gente sonha, onde as oportunidades possam ser realmente debatidas, né? Mas assim, falando da seleção, eu acho que é uma reprodução mesmo desse mundo racista, né? Assim, que as instituições insistem em dar continuidade a esse modelo de sociedade, né? Então, provocar isso que você traz, né? Da gente não se identificar com o uniforme diz muita coisa, né? Está dizendo que a gente não está se reconhecendo enquanto identidade, enquanto origens, né, de uma nação. Então fica deslocado, né? E o reconhecimento das africanidades, né, da cultura afro-brasileira, da ancestralidade africana e de como que isso constituiu essa nação, também passa pelo futebol, né? Sim. Então tem essa relação, então eu acho que é isso mesmo, a gente não se reconhece no uniforme e nem nesse modelo que querem trazer de uma seleção brasileira que tira, né, do chão, da sua identidade, aquilo que é o reconhecimento de uma nação, né, de uma cultura, de uma influência africana na nossa sociedade e que o racismo quer invisibilizar, né? Fazer um apagamento. Fazer um apagamento, né? Eu acho que essa ausência, quando a gente fala tanto de futebol, porque futebol é economia criativa também, esporte é economia criativa, onde a gente falou assim, por que a moda tá impactando tanto? A gente só quer ver jogar. Falando, não, gente, não tem como desassociar arte e cultura de nada que a gente faz. Então a arte e a cultura, ela faz parte integral de tudo que a gente faz. Então incomoda, sim, não se reconhecer nos jogos dos nossos jogadores. E é igual você falou, esse processo de apagamento, esse Brasil que a gente está vivendo nos últimos anos, não é um Brasil onde grande parte dos brasileiros se reconhece. Uhum. Nós somos o país da alegria, do futebol, da felicidade, do sorriso. E a ausência dessas alegrias fazem com que as pessoas se sintam infelizes num processo muito grande. E a gente precisa entender que o crescimento do racismo, o fortalecimento do racismo estrutural, quando a gente fala de instituições e muitas das coisas que aconteceu nos últimos governos, eles impactam diretamente no nosso bem-estar, na qualidade de vida. Sem dúvida. Eu costumo lembrar assim que a festa, a alegria, são valores civilizatórios de matriz africana, né? Então é difícil deslocar isso, né? E trazendo ainda mais para esse lugar do futebol, a gente fica ainda mais incrédulo, né? De como querem afastar esses valores, né? Desse lugar, né? Então isso é muito sério e a gente precisa sim trazer esse para um debate, né? Que vai impactar não no sentido só do discurso, né? Da narrativa, mas também uma visão, uma mentalidade, né, de como que a gente percebe a nossa identidade, né, os nossos valores, esse mundo simbólico, né, antropológico também, Sim. E que se reflete também no futebol. Então, a minha visão o que está acontecendo é o apagamento, né, da história, da presença, de tudo que a gente consegue traduzir dessas matrizes, né, africanas na nossa sociedade. E ao mesmo tempo que eu vejo esse apagamento, que tem sido muito marcante, muito histórico desde 2018, né, esse fortalecimento
das indiferenças e do crescimento, também tem crescido muito movimentos como Coletiva Preta. Acaba que a opressão ou a desvalorização, até isso mesmo que aconteceu com a seleção brasileira, faz as pessoas entenderem, não, peraí, tem alguma coisa muito errada. Sim. Isso tá muito errado. Que mundo é esse, né? Que mundo é esse? A gente precisa corrigir o que está acontecendo. E dentro desse aspecto, como que o Coletiva Preta atua nessa valorização da cultura negra? Esse é um objetivo estratégico importante para a gente, né? Como nos nossos processos de formação, agora, por exemplo, a gente está com o projeto Pretas Tecendo Saberes. Nós estamos propondo ações formativas no campo da valorização das culturas negras, então o fazer, o modo de ver, né, nas artes visuais, na moda. Qual a nossa perspectiva também de organizar, né, o econômico, pensando o nosso dinheiro, né? Pensando também como que a gente organiza a gestão dos nossos negócios, nossos empreendimentos, pensando também tecnologias sociais. Então, tudo isso tem a ver com a valorização desse lugar, né? De uma cultura, de um pensamento, de um modelo de sociedade também que a gente quer construir. Então, as ações formativas, ela vem com esse processo de pensar como nós podemos valorizar as culturas negras nos territórios, né? Que está acontecendo ali, é o nosso cotidiano, mas como que a gente pensa processos de valorização por meio de ações educativas, né? Da arte, educação, trazendo as artes visuais, a moda, pensando esse lugar do empreendedorismo também, né? Da organização, como que a gente pensa os acessos, né? A investimento, ao financeiro, à gestão, né? Organizacional dos nossos das nossas instituições, né, das nossas iniciativas. Então, esse tem sido um processo bem bacana também, porque nos coloca também de novo nesse lugar de articular redes de apoio, de pensar processos de continuidade, Você falou muito de reconhecer, né? Você fala muito sobre pessoas. Isso, sobre rede de apoio, sobre processos de continuidade. E eu queria falar como que as redes de apoio e esses processos que vocês têm criado, como o TC Saberes, ele fortalece essas mulheres negras, assim, como que é esse lugar de não só ter acesso ao dinheiro, não só ter acesso ou conhecimento sobre a política pública, porque primeiro a gente precisa conhecer, Sim. saber que existe um caminho. Depois você precisa acessar este caminho. Mas depois que você acessa, aquilo é o começo, né? Eu sempre brinco que os filmes da Disney sempre acabam no Felizes para Sempre, só que o Felizes para Sempre não é o fim, ele é o começo. Então, quando você tem acesso a um sonho, aquilo ali não é o fim. Aquilo é realmente o primeiro passo. E aí, essas redes de apoio, elas constroem esse passo a passo? Vocês caminham com essas empreendedoras, com essas artistas? Sim, aí o projeto Pretas Tecendo Saberes está pensando nesse lugar, né? Como que a gente chega num território, numa comunidade, muitas ali já empreendem, tem o seu pequeno negócio, está fazendo um artesanato, né? Está atuando, está produzindo, né, ali no seu território. E como que a gente pensa essa continuidade, né? Porque muitas vezes essas mulheres conseguem, às vezes, se formalizar, mas não conseguem, por exemplo, ter uma noção de como que eu posso pensar sustentabilidade, ampliar, escalar o meu produto, melhorar os meus processos, né? Trazer mais dignidade para o meu trabalho, valorizar, ampliar a minha renda. Então, isso tudo são questões, né, que aparece nesse processo quando a gente pensa continuidade, né? Porque o empreender, ele envolve vários processos e ele é contínuo. Então, a gente não pode só pensar numa única formação ou numa única oportunidade, né? A gente precisa pensar no dinamismo aí, né? Em várias oportunidades. E você acredita que existe uma diferença dessa estruturação? Porque hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil você ver alguém falando sobre escalar o seu negócio, sobre crescimento, sobre economia, sobre finanças. Mas muitas vezes o que eu percebo, eu como uma empreendedora, como empresária, é que muitas das vezes esses caminhos postos, quando a gente vai executar, não funciona tão daquele jeito. A gente fala, epa, peraí, comprei ali um passo a passo e não tá dando certo. Dentro da sua prática como coletiva e com mulheres de várias áreas diferentes, você acredita que existe de fato uma diferença nesse processo e que a gente precisa estar ao lado de quem entende?
Ou que não, que às vezes ali é só uma incapacidade de gerir mesmo o negócio? Olha, eu acho que tem que ter os dois lugares. A gente precisa ter acesso ao conhecimento, a essa formação, informação, mas a gente também precisa ter essa rede de apoio, senão a gente fica sozinho. E ficar sozinho, né, nesse lugar solitário é muito mais difícil. A gente acabou aqui de falar, mencionar aqui vários exemplos de como que o racismo vai impactar a vida dessas mulheres. Então, assim, um dos grandes impactos é esse também, de ficar isolada, sozinha, a solidão, né? E aí, como que as redes de apoio pode também nos estruturar para que a gente tenha melhores condições de acesso, né, de oportunidades, né? Porque a gente caminhando sozinha é uma visão, né? Mas quando a gente se propõe também a fazer essa reflexão de uma organização coletiva e de como que a gente pode pensar, né, essas redes de apoio, a gente está alargando também e trazendo soluções para várias questões importantes. E como que essa organização ela promove a equidade racial e de gênero? Então, esse processo da gente pensar essa reflexão, que eu acho que ela é importante, porque a gente precisa ter acesso a essas informações, Sim. né? A gente precisa também fazer o debate, dialogar, mas não somente isso, né? Eu acho que quando a gente está no território, começa a se organizar, estar mais juntas, por exemplo, comercializando, produzindo, pensando processos de soluções para problemas, né, que vão atingir o nosso cotidiano do nosso trabalho, isso também é fazer a promoção de equidade de gênero e raça e promover justiça social, transformações, né, no nosso território. Sim. Então, são processos, eles não são isolados, não é uma única ação, são várias ações articuladas. E aí, quando a gente fala na perspectiva de acesso a direitos, né, de como que a gente está acessando as políticas públicas, de como que elas estão sendo fortalecidas no nosso território, de como também a gente enxerga as organizações, né, como que a gente acessa também cenários de oportunidades, tudo isso influencia. Eu falo que o simples fato da gente existir naquele ambiente, naquele espaço, já promove muita mudança social, né? Como consultoria de imagem, a consultoria de imagem sempre foi um processo assim, mais distante, mais elitizado, é uma profissão vista como profissão elitizada. E aí, dentro das organizações que eu faço parte, eu falo, gente, eu não preciso militar enquanto consultoria de imagem. O simples fato de eu estar num evento de consultoria, sendo uma mulher negra, só, né, aquela coisa, você ser um pontinho preto ali, já fala, a pessoa olhar, não é. E porque o estranhamento, ele já muda você. Não. A partir do momento que você entra no ambiente, você estranha uma pessoa negra lá, esse estranhamento já gera alguma coisa. Uhum. Então, a existência de mulheres negras na arte, na cultura, produtoras, a gente tem pouquíssima visibilidade, por exemplo, em diretoras de cinema negras, em produtoras, roteiristas. Então, quando a gente fala dentro desse aspecto, se tem uma roteirista negra escrevendo, a gente fala, opa, essa pessoa existe? E isso já vai mudando a nossa sociedade, né? Que são liderados por mulheres, né? A gente tem um exemplo aí do Latinidades, da Feira Preta, vários outros exemplos. A gente poderia ficar aqui, né, tecendo vários exemplos, né, de produções, de projetos e iniciativas que trazem esse poder, né, da valorização da cultura negra, mas também trazendo essa reflexão dos enfrentamentos, né, do enfrentamento ao racismo, ao machismo, de como que a gente transforma mesmo a sociedade para a gente viver num outro modelo, né, de relações, né, onde a gente possa pensar outras relações de poder. E o movimento negro de mulheres, né, vem trazendo muito essa questão do bem viver, né, dessa reflexão. A gente acabou de realizar a marcha, né, o ano passado, a gente realizou a Marcha das Mulheres Negras, que trouxe essa perspectiva da reparação e do bem viver, né, sempre nessa chave do enfrentamento ao racismo, às estruturas mesmo de opressão. Então, a gente precisa colocar no nosso debate, né, de como que a sociedade também tem se colocado para enfrentar esses sistemas de opressão, mas também escutando
as mulheres quando elas apontam as soluções. Quando elas apontam. Estar na Marcha das Mulheres Negras ano passado foi uma das experiências mais lindas que eu vivi na vida, assim, porque você vê várias mulheres juntas, você vê várias pautas políticas sendo debatidas, e uma coisa que me marcou muito era as diferenças de cada região, que cada região estava pleiteando, porque quando a gente fala bem viver, pode ser muita coisa. E aí tinha gente que estava falando sobre mais vagas em universidades, tinha gente que estava falando sobre acesso direito, mas tinha gente que estava falando sobre alimentação, sobre saneamento. Então, assim, quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa entender a necessidade de cada pessoa. E só tem como entender essa necessidade ouvindo quem está pedindo. Então a marcha foi um movimento muito lindo, eu sei que esse ano tem de novo, então espero que seja também mais uma forma de reafirmar a nossa existência e a nossa potencialidade no nosso país. E pessoal, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta para dar continuidade nessa conversa com a Érica.